crentes e crentas, bem-vindos a mais um Não Viaja. E no Não Viaja de hoje o nosso assunto será forma versus conteúdo. O que eu quero dizer com forma versus conteúdo? Hoje a gente vai fazer uma análise bem rápida do que dessas diversas formas que nós vemos, tanto nas mídias, aí, tanto na internet, televisão, enfim, dessas formas que nós vemos de pregar o Evangelho e o conteúdo que é o Evangelho, que para nós cristãos é o conteúdo da nossa fé, é o motivo de nossa fé, o que nos dá sustentabilidade. Que para nós cristãos é o que dá sustentabilidade para nossa fé. Então nós vamos analisar hoje rapidamente essa tensão entre a forma que nós pregamos, ou as diversas formas que nós utilizamos para pregar, e o conteúdo dessa mensagem. Por que há essa tensão entre as diversas formas e esse conteúdo? Me parece que cada igreja tem a sua forma, tem o seu modo de interpretar esse conteúdo. Cada igreja, isso é nítido, nós vemos isso qualquer página de igreja que nós vamos visitar, ou qualquer igreja que nós vamos fazer uma visita um domingo à noite, enfim, um culto, uma reunião que essas igrejas fazem, terão formas de abordagens do Evangelho diferentes uma das outras. Por um exemplo, a igreja que eu frequento não é igual à igreja que talvez você frequenta. Vamos supor, uma Assembleia de Deus não é igual a uma quadrangular. Uma quadrangular não é igual a uma batista, uma presbiteriana não é igual a uma luterana, enfim. Cada igreja tem o seu enfoque, cada igreja tem a sua cosmovisão e tem o seu modo de transmitir essa mensagem às pessoas, aos ouvintes que serão direcionados por essa mensagem. Essas diversas formas que nós vemos, e lembrando, eu não estou aqui fazendo julgamento de valores, dizendo, essa forma é errada, essa forma é certa. Não. A gente vai apenas analisar por que essas diversas formas e o conteúdo que é a mensagem cristã. E me parece que essas diversas formas que nós vemos são resultados de diversas igrejas. Cada igreja tem o seu enfoque. Vamos supor, uma igreja que é muito familiar, que é muito voltada à família, as suas pregações serão sempre voltadas à família. Os seus eventos serão voltados a eventos de família. Uma igreja que é voltada a missões, ela vai ter mensagens muito enfáticas nesse caráter missionário. Ou os seus departamentos serão mais enfocados na missão, os seus trabalhos serão mais missionários. Uma igreja, por exemplo, um exemplo aqui da minha cidade, a Onda Dura, ela é uma igreja muito voltada ao jovem, então a sua linguagem, a sua abordagem cristã da mensagem, do conteúdo, vai ser uma linguagem jovem, vai ser de uma maneira jovem. Ou seja, essas diversas formas são resultados de diversas igrejas também. Então essas diversas formas são frutos de diversas interpretações ou divisões desse conteúdo e também da comunidade a qual essas igrejas estão inseridas. Vamos supor, a minha igreja, a igreja que eu frequento, que é a Assembleia de Deus, a única que salva. Mentira, não bota isso aí no vídeo, cara, por favor. Tira isso aí. Por exemplo, a igreja que eu frequento, que é a Assembleia de Deus, é uma igreja que não tem um caráter tão jovial, não é direcionado tanto aos jovens. Então a abordagem que minha igreja utiliza, virei dono da igreja agora, que a igreja que eu frequento utiliza, é uma linguagem mais tradicional, mais conservadora, porque esse é o contexto ao qual ela está inserida e também é a linguagem que ela aborda os temas centrais do Evangelho. Não quer dizer que essa forma esteja errada, ou que a Assembleia de Deus esteja errada, ou que a Onda Dura esteja errada. Já falei aqui, nós estamos fazendo julgamento de valores. Nosso intuito é apenas analisar essas diversas formas. E eu não estou dizendo que essa forma é errada, que a minha igreja tem uma forma errada, ou que a Onda Dura tem uma forma errada. Lembrando que eu só estou usando elas como exemplos, ok? E se alguém se sentir ofendido, por favor, diz nos comentários depois que eu tento responder. Mas cada igreja tem a sua abordagem diferente. E eu não vejo isso como um erro, eu vejo isso como uma coisa boa. Porque pense como seria chato ou não seria legal se todas as igrejas tivessem a mesma abordagem do conteúdo do Evangelho. Isso também é inviável, isso é impossível, porque cada igreja tem a sua cosmovisão e tem o seu modo de interpretar essa realidade a qual está inserida e de colocar o conteúdo do Evangelho nessa realidade. A mensagem bíblica em si, ela é contextual, ou pelo menos ela deve ser contextual. Paulo, em Atos, capítulo de número 17, precisamente mais no versículo 22, que é a ênfase dessa história, o versículo 17 vai retratar que ele está lá em Atenas
e ele começa a andar pela cidade e se depara com o panteão de Atenas, dos deuses de Atenas, panteão, deuses, panteão de Atenas, e ele começa a observar que tem no meio daqueles altares um altar ao Deus desconhecido. E Paulo ele começa a pregar aos judeus, primeiramente, e aos prosélitos do judaísmo. Ele começa a falar algumas verdades, e nesse lugar tem algumas pessoas que ouvem ele falar essas verdades e querem saber mais do que ele está falando, e o levam para a Câmara Municipal, onde ele começa a falar de Cristo. E ele se utiliza desse altar do Deus desconhecido para introduzir a sua mensagem, tanto que ele diz lá no texto: olha, eu vejo que vocês são muito religiosos, e aquele altar do Deus desconhecido que vocês têm no panteão é desse Deus que eu estou falando. Enfim, ele se utiliza de coisas próprias da cultura ateniense para introduzir a sua mensagem. Até tem um professor meu, o professor Ganda, deixa eu referenciar aqui, para ganhar uma notinha, que eu ganhei uma notinha no final do semestre. O professor Ganda diz assim que Paulo ele é um teólogo cultural. Claro que isso, você não vê em nenhum lugar escrito isso é a partir de uma reflexão, mas ele é um cara que ele consegue dialogar com a cultura local e introduzir essa mensagem. Outro exemplo, para que melhor exemplo do que isso, do que Jesus? Nossa, Jesus é um cara mais cultural e mais contextual que eu já li. Jesus ele se utilizava nas suas parábolas de linguagens próprias das pessoas que ele estava direcionando a sua fala, de pessoas que viviam de uma agricultura agropastoreia. Então ele se utiliza muito de parábolas de plantações, de colheitas, de ovelhas, então, ou seja, coisas próprias do cotidiano. Ou seja, ele pega a mensagem que ele estava propondo a pregar, que é a mensagem do reino, e ele contextualiza essa mensagem para a linguagem das pessoas. Tá, Paulo, o que isso tem a ver com as formas e conteúdo? Estou dizendo que o conteúdo é um só, ele deve ser um só, mas as diversas formas refletem uma cosmovisão de cada igreja, e que essas formas não estão erradas. Essas formas são corretas, porque cada igreja tem a sua ênfase e o seu modo de ver o mundo. Agora, claro, aí nós temos uma problemática. Quando essa forma, ela solapa o conteúdo, ou seja, quando essa forma se torna mais importante do que o conteúdo. Tem muitas igrejas que monopolizam sua forma, ou seja, a minha forma é a mais correta do que a forma de igreja tal. Isso é errado, porque você tem que ver que a sua abordagem cristã é diferente da abordagem daquela igreja. A igreja primitiva é muito diferente da igreja nossa de hoje. A igreja primitiva tinha suas abordagens diferentes da maneira que nós abordamos hoje. A igreja de 30 anos atrás não tem nada a ver com a igreja de hoje, do século 21, do ano 2015. Ou seja, são igrejas que passaram por momentos culturais diferentes e que esses momentos culturais diferentes exigem abordagens diferentes em relação ao conteúdo. O conteúdo tem que ser Cristo, tem que ser a cruz, tem que ser cristão, tem que ser falado do Evangelho. A forma como eu prego, tanto faz como tanto fez. Não estou querendo também relativizar isso, eu estou dizendo que o conteúdo é um só, mas as formas como eu utilizo de falar desse conteúdo não importa, tanto que essas formas não solapem esse conteúdo. Pois bem, senhoras e senhores, esse foi o Não Viagem. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês concordam ou não comigo, ou Paulo, você deixou a desejar em alguns pontos e não me explicou muito bem esse ponto que você falou, deixe no comentário que assim que eu conseguir visualizar, eu vou estar respondendo, se for possível, se tiver ao meu alcance também, e pensando sobre a sua opinião, se a sua opinião for contrária a mim. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu likezinho aqui, inscreva-se no canal, compartilhe nas redes sociais, que isso ajuda bastante mesmo. Beleza, galera? Até semana que vem, se Deus nos permitir. Tenha um ótimo restante de semana aí, que Deus abençoe. Valeu, beijão.